Então, nós começamos a gravação. Então, para mim, é motivo de muita alegria aqui no período de férias escolares. Nós estamos em julho, 23 de julho, 14h30 horas. Aqui no Brasil costuma ser um período de férias, professor Pedro. E tê-lo aqui presente, não é? Mais adiante você vai falar sobre essa brilhante trajetória que possui e também sobre a Universidade Autônoma de Lisboa. A gente queria escutar um pouquinho, antes de falar sobre o tema, sobre a Universidade Autônoma de Lisboa. Tá bom, professor Pedro? E temos a oportunidade aqui, professor, de, além de todos os colegas que estão entrando, que compõem o grupo de pesquisa Política e Tributação, temos aqui o professor Felipe Sarinho, que estudou tantos anos em Portugal, não é? À frente, hoje em dia, um dos titulares do departamento do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco, que terá a palavra logo em seguida o professor Raimundo Juliano, uma participação não apenas nacional, né, mas também fortemente internacional, no mestrado, no doutorado, aqui na Universidade Católica, da Federal de Pernambuco, não é? E também fora do Brasil, uma atividade muito forte na Espanha, não é? E vamos falar. Então, vou falar muito pouco, professor Pedro, muito obrigado por estar aqui presente. Sarinho, professor Raimundo, com a palavra, por favor. Muito bem, professor Hélio, professor Pedro Trovão do Rosário. Assim, para a gente é uma honra verdadeiramente poder ouvi-lo sobre um tema tão importante, que é a interpretação constitucional e todas as questões que hoje em dia a gente tem de ponta e que o senhor estuda aí em Portugal. Né? Para a gente aqui da Universidade Católica de Pernambuco, eu falo em nome do curso de Direito, nós ficamos muito felizes em tê-lo, embora tê-lo à distância, né? Mas, digamos, foi uma das coisas que conseguimos ter a partir da pandemia, foi buscar essa proximidade à distância e, portanto, a gente sente como lhe recebendo aqui na nossa casa, na nossa instituição, né? Desde já, na primeira oportunidade que for possível, a gente gostaria também de poder tê-lo aqui pessoalmente, até mesmo para que a gente possa avaliar algum acordo, algum tipo de cooperação mais próxima que possamos fazer com a Católica de Pernambuco e com a Universidade Autônoma de Lisboa, né, juntando os nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que o professor Hélio Ourem faz parte, né, de ambos, e o professor Raimundo Juliano também imparte nos dois cursos. Bom, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar um convite deste, aí ainda com sol, provavelmente, mas já depois das 6 horas da tarde, não é? E a gente fica aqui, então, ávidos por lhe escutar. Então, obrigado, professor Felipe Sarinho e professor Raimundo. Professor Raimundo, o senhor com a palavra, por favor. Se pudesse abrir o microfone, professor Raimundo. Está fechado. Agora? Perfeito. Está ouvindo agora? Perfeito. Muito boa tarde. Saudar o professor Hélio, agradecer pelo convite, ao professor Felipe Sarinho, nosso coordenador, ver aqui o Albert Van Drunen, e saudar o professor doutor Pedro Trovão do Rosário, né? Vendo a sua grande contribuição. Eu, como mencionou o professor Hélio, né, eu circulo um pouco mais no espaço ibérico, na Espanha, mas aqui e acolá, quando tem oportunidade, né, já tive alguns contatos com os colegas lá de Braga, né, com o professor Vasco, né, com o professor Francisco no Escal, com professores de Coimbra. Confesso que não tive maiores contatos com os colegas e mestres da Universidade Católica de Lisboa. Por acaso, por coincidência, eu saquei, como diz os espanhóis, meu doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, né? A única que eu tenho com a Autônoma de Madrid. Ainda que depois tenha circulado por Salamanca, Toledo, Zaragoza, mas o meu vínculo mais forte é com a Autônoma de Madrid, né? E
é uma universidade, comparando com os padrões espanhóis, é de ontem, né? Nova, né? É nova. Bom, eu creio, professor, que o temário que o senhor propõe é de uma relevância enorme para o Brasil, não apenas olhando para o processo constituinte, mas notadamente para hoje, né? De partida, nós temos, claro, né, a contribuição da experiência, principalmente a contribuição da Constituinte portuguesa, no limite da espanhola, mas a portuguesa aportou mais para nós, a importância, o significado, né, que tem e que teve no nosso processo de transição para a democracia, né, a experiência e a contribuição dos professores portugueses. E continua, que é permanente. É nesse sentido que nós aguardamos, né, e estamos muito, não apenas ansiosos, mas felizes por sua participação. Muito obrigado. Obrigado, professor Raimundo. Obrigado, professor Felipe. Temos aqui também o Flávio, que nos recebeu muito, Flávio Roberto, na Faculdade de Direito do Recife, né, quando o professor Diogo Leite de Campos veio até Recife, fez algumas palestras por aqui. E é claro, né, professor Pedro, eu tenho que agradecer ao professor Leite de Campos por ter, mais uma vez, essa oportunidade de conversar com o senhor, né? E conversar sobre temas muito importantes. Só para quem está chegando agora, né? A gente escolheu 3 temas principais. Eu peço desculpas para quem está querendo entrar e não está conseguindo, viu, gente? Peço desculpas, mas a gente está com a Priscila tentando fazer o melhor possível para que autorize essas novas pessoas. Então, o nosso tema, basicamente, são três temas, né? Que vem sendo bastante discutido aqui, esses temas vêm sendo bastante discutidos aqui no Brasil, né? Um primeiro tema é a questão dos princípios constitucionais, em que medida eles podem, na sua dimensão mais geral, afastar regras específicas. Nós temos muitos casos aqui tratando desse assunto. Uma segunda questão são as normas constitucionais materiais e formais. Então, existem normas na Constituição que são de segundo grau, que podem ser afastadas por outras normas constitucionais. Há uma hierarquia de normas constitucionais. É possível a uma Casa Constitucional, uma Corte Constitucional, um Supremo Tribunal, enfim, afastar normas que foram aprovadas, normalmente por quórums, no caso do Brasil, 3/5, 2 vezes em cada uma das casas, Câmara e Senado. É possível afastar normas constitucionais. Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto é a questão da atualização constitucional. Normalmente se faz por emendas, e aliás o Brasil já tem muitas emendas constitucionais. Mas, por outro lado, além das emendas, seria possível uma Corte Constitucional atualizar a norma da Constituição sem alteração de texto, quer dizer, o texto continua o mesmo, não é? Mas aí a nova composição da Corte Constitucional começa a ter, ou mesmo a mesma composição da Corte Constitucional, começa a ter uma outra interpretação das normas já existentes. Então, basicamente, são esses 3 temas que vão nos conduzir, né, na palestra do professor Pedro Trovão. E lembrando, né, professor Pedro, falando sobre a Universidade Autônoma, né, que quando eu cheguei lá, tirei várias fotografias, inclusive com o senhor, as tenho, né, aí me disseram, olha, houve um grande terremoto em Portugal, esse terremoto provocou uma espécie de tsunami, vários prédios, os maiores prédios de Portugal da época, caíram no dia de Todos os Santos, e um dos poucos prédios que ficou em pé foi o da Universidade Autônoma de Lisboa. Então, professor Pedro, muito obrigado. Eu queria que falasse um pouco sobre a sua trajetória brilhante e sobre a Universidade Autônoma de Lisboa, para depois falarmos sobre aqueles 3 pontos da sua palestra. Muito obrigado, professor Pedro. Com a palavra, por favor. Muito bem, muito obrigado. Já sei à partida que vou ter que falar de forma mais pausada, porque alguns dos ouvintes poderão não estar tão acostumados à minha pronúncia. É uma pronúncia menos sincopada, menos cantada, como acontece no Brasil, independentemente da diversidade de pronúncias que ocorrem. E necessariamente quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Hélio Loureiro, felicitá-lo pelas diversas iniciativas que tem tido, por esta aproximação relativamente ao conhecimento e a sensibilidades diferentes que ocorrem nos diversos sistemas e em momentos diferentes.
agradecer as suas palavras iniciais necessariamente e este convite. O Sr. Professor Dr. Filipe Sarinho também pela própria circunstância de mais uma vez estarmos juntos, embora tenhamos estado mais próximos, mesmo antes da pandemia, portanto, há 5 anos, sensivelmente, e em Lisboa, mas com certeza que haverá a oportunidade de estarmos juntos, porque se estes são instrumentos que nos permitem alguma troca de ideias, no entanto, a proximidade, mesmo para o próprio confronto de ideias, torna-se muitíssimo mais rico quando estamos juntos uns aos outros, de forma mais cúmplice, diria, e mais próxima. O que mantenho relativamente ao Brasil, onde já estive este ano algumas vezes, inclusive tanto desde o Rio de Janeiro até ao Maranhão, e ainda vou estar este ano em Manaus e na Bahia. Portanto, a minha relação, digamos, com o Brasil tem-se mantido constante, seja assim, por esta via, seja de uma forma mais presente ou presencial, e também, felizmente, com muitos colegas e amigos do Brasil que mantêm a rotina, diria, o agrado em estar connosco. Ao Sr. Professor Dr. Raimundo Feitosa, necessariamente também aqui agradecer as suas palavras, o repto, estes 3 temas que me foram propostos e que me foram lançados. Percebo a ideia, já tinha ouvido esta ideia de que há uma influência de juristas, e particularmente em áreas como o direito constitucional de Portugal no Brasil, mas permitam também a viagem contrária é verdadeira. Basta nós termos presente que a Constituição Portuguesa de 1911 foi, e em muito, tributária da Constituição Brasileira de 1891. Ou seja, não é apenas, há efetivamente uma troca de ideias, de sensibilidades, há, eu diria que, um sentimento de comunhão, de relação próxima entre 2 sistemas sociais, culturais, jurídicos e que não apenas linguísticos. Há, efetivamente, muitíssimo mais aquilo que nos aproxima do que tanto o largo oceano que fisicamente nos separa. E, efetivamente, agora falava no oceano, e por força de um terremoto que ocorreu em 1755, e há pouco recordado pelo meu estimado colega professor Dr. Hélio Orém, a cidade de Lisboa, praticamente toda ela sussurrou, com um terremoto ao qual se seguiu um tsunami que literalmente varreu aquela que era a Lisboa da época, quem conhece a cidade de Lisboa, hoje tem presente a Baixa Pombalina, do Terreiro do Paço, Rossio, etc. E se nada disso conhece a configuração, foi exatamente depois do terremoto de 1755, e um pouco acima dos restauradores, ali um pouco acima do Rossio, onde é hoje exatamente a Praça do Marquês de Pombal, situava-se já um palácio, o Palácio dos Condes de Redondo, em 1755, e que foi um dos poucos edifícios que se manteve em pé e conseguiu ali aguentar-se. Esse edifício depois teve, enfim, foi sede, obviamente, da aristocracia, inclusive a Luís de Camões, referência da poesia, e não só da poesia portuguesa, aí tem uma relação muito próxima. Aliás, é o patrono da Universidade Autónoma de Lisboa. A Universidade Autónoma de Lisboa está num espaço que foi, entretanto, inclusive, edifício dedicado à instrução pública, ou seja, a outros níveis de ensino também ao longo dos anos, e aí está a Universidade Autónoma, com quase, falta um pouco, mas quase meio século para percebermos da importância e da relação umbilical que tem com aquele edifício,
sem prejuízo de a Universidade Autónoma de Lisboa também estar noutras instalações, para além do Palácio, por exemplo, a arquitetura, que está junto a Campo de Ourique, portanto, numa zona mais alta de Lisboa, enfim, todas essas influências e todas essas relações. Do meu percurso, há pouco, o professor Dr. Hélio Ourém, e agradeço a referência sempre gentil, sempre agradável, com que o fez. Sou alguém que teve a sorte, dizem que são os diabos que têm a sorte, não sei, mas tive a sorte de, muito novo, literalmente acertar na área que gosto e conseguindo simultaneamente ser professor de Direito, e sou desde 1991, que foi quando acabei a graduação, e imediatamente comecei a lecionar em Direito na universidade, numa outra universidade à data. Entretanto, doutorado em Direito, e em Direito Constitucional, precisamente, e mantendo simultaneamente a advocacia. Hoje, e desde há mais de 8 anos, exerço também as funções de diretor do Departamento de Direito, ou seja, da Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, onde posso dizer aqui com particular agrado e honra, o corpo docente é quase todo doutorado, investigador registado na Fundação para a Ciência e Tecnologia e com produção científica que tem pautado uma ação e um desenvolvimento crescente, também muito fruto de relações que se estabelecem com outras instituições de ensino superior, em Portugal, em Espanha, no Brasil, em Itália, enfim, nós temos, eu diria que, uma relação constante com outros sistemas. Para termos uma pequena ideia, nos primeiros dias de setembro vai ocorrer em Portugal, isto agora pode parecer um pouco estranho, porque é uma área que já está muito desenvolvida no Brasil, que é a temática do compliance, e diria que o primeiro grande evento sobre compliance em Portugal vai ocorrer na Universidade Autónoma no início de setembro, e no início entre vários outros eventos que, entretanto, ocorrerão, com certeza, mas na primeira semana de novembro vamos ter um evento com universidades da África do Sul, universidades da República Federativa do Brasil, de Itália, de Espanha, de vários sistemas que vão contribuir para aquilo que é o estudo do direito ao desenvolvimento e direito ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, percebermos um pouco esta dinâmica de uma instituição de ensino superior que se vai tentando recriar e desenvolver. Porque, precisamente, e agora já entrando discretamente no tema que me foi proposto, exatamente composto em 3 elementos, todos nós temos ideia, aqueles de nós que lecionam ou ensinam direito constitucional, a primeira coisa que fazemos na aula, para impressionar um pouco mais os alunos, logo na primeira sessão, na primeira aula, é dizer que, atenção, no vértice da pirâmide, no topo da pirâmide, o que encontramos é a Constituição. Convém fazê-lo assim com uma voz ponderada, bem colocada, para ali deixar imediatamente a nossa assistência impressionada com o peso da Constituição e o peso do direito constitucional. O cuidado que temos que ter é, na preparação do ano letivo, na preparação do semestre e do ano, sabermos que aquela mesma assistência depois vai gradualmente ter contacto com os mecanismos, com as situações ou circunstâncias que possam pôr em causa esse texto constitucional, essa lei magna, essa lei suprema que nós, então, assim tão claramente defendemos. E permitam particularmente o meu estimado colega e amigo, o professor Dr. Hélio Ourém,
mas assim nós olhamos do direito constitucional para baixo, desde o penal e o processo penal, para o fiscal, para todas as diversas áreas, enfim, um pouco de forma cénica, diria. Não vou dizer que seria pura hipocrisia da minha parte, que às vezes não possamos estar a sentir de uma forma particularmente intensa quando falamos em matérias como, por exemplo, o processo penal para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, para que não seja uma lei ordinária ou a sua aplicação que ponha em causa os mesmos. Enfim, como tantos outros exemplos, ou as discussões que eu já tive, tão agradáveis que são. Eu diria que tão agradáveis quanto também em número de discussões que já tive, como o estimado colega e amigo professor Dr. Diogo Leite de Campos, um claríssimo civilista, sem prejuízo do seu interesse pelo direito fiscal, mas quando mesmo tenta de alguma forma pôr em causa a efetiva relevância das normas constitucionais, quando o direito civil resolve tantos problemas que se nos colocam ou deparam no nosso cotidiano. Bem, e aí ficam duas pessoas amigas, dois colegas, a discutirem o tempo que for necessário, mas não seja para prazer intelectual, quer meu, quer do professor Dr. Diogo Leite de Campos. E é um pouco aqui que nós estamos. Hoje nós olhamos para uma Constituição, nós podíamos estar aqui neste momento a olhar para a Constituição cidadã, para a Constituição de 1988, ou, recordando o percurso académico do nosso estimado professor Dr. Raimundo Feitosa, podíamos estar a olhar para a Constituição Espanhola de 1978, nós podíamos estar a olhar para a Constituição Portuguesa de 1976, podíamos estar a olhar para a Constituição norte-americana, hoje tão discutida e tão debatida, mercê da forma como possam decorrer ou não todos os atos para nomeação e para desenvolvimento de uma nova candidatura democrata e da manutenção ou não manutenção do atual presidente. O que é que está aqui em causa? É a interpretação e a aplicação da Constituição norte-americana, e como todos sabemos, bem mais velhinha do que as nossas Constituições, quer a brasileira, quer a portuguesa, e perante esta necessidade constante de interpretação e de aplicação. Porque nós temos que perceber uma coisa, e sem prejuízo daquilo que dizemos na primeira aula aos alunos de graduação em Direito, na disciplina de Direito Constitucional. Mas a Constituição, as Constituições, são o fruto de um momento. E como entre as pessoas ocorre tantas vezes, nas suas relações, motivadas tantas vezes por uma paixão, motivadas tantas vezes por uma intenção clara, um propósito claro para aquele momento. Mas as pessoas evoluem, e é por isso tantas vezes que as paixões se apagam, as pessoas mudam de intenções, têm outras influências, estabelecem negócios com outros, e assim as relações vão-se necessariamente tendo que adaptar, mas adaptando-se dentro daquilo que é necessariamente um padrão essencial, aquilo que é uma estrutura que tem que ser respeitada, olhando-se para os seus princípios. E se me permitem, agora, da ótica que vou aqui seguir, olhando para os princípios como a estrutura de um edifício. Nós podemos pintar as paredes de várias cores, nós podemos fazer duas divisões onde existia apenas uma, nós podemos transformar uma sala numa cozinha, nós podemos alterar o nosso edifício, mas uma coisa é segura: as paredes, os pilares, fundamentalmente a estrutura, têm que se manter em respeito e em harmonia, sob pena de esse edifício, mais cedo ou mais tarde, vir a sussurrar. Ou seja, aquilo que nós temos que desde já perceber
é que exista a necessidade de se ir acompanhando de uma forma tão rigorosa quanto cautelosa aquilo que seja a evolução de uma sociedade, o padrão dos indivíduos que integram essa sociedade, para que a mesma se desenvolva de uma forma harmoniosa e respeitadora desse conjunto de princípios. Ou seja, nós percebermos que a Constituição em si não é um texto encerrado, fechado e terminado, ele está efetivamente em permanente possível evolução e crescimento para adaptação às necessidades da comunidade, dos elementos que integram essa comunidade, desde que não ponha em causa os seus princípios essenciais. Mas agora vejamos. Há princípios que nós tomaríamos como essenciais, como fundamentais para o funcionamento da sociedade. E para o respeito dos diversos direitos fundamentais. E integrantes do Estado, do conceito de Estado de Direito Democrático ou Estado Democrático de Direito. Por exemplo, o princípio da separação de poderes. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou o princípio da laicidade do Estado. Ou tantos outros princípios que nós possamos aqui valorizar. E provavelmente, quando estamos a tratar destes nossos temas, já estamos a admitir a fragilização de alguns princípios, conforme daqui a instantes poderei refletir convosco. Mas vejamos relativamente ao primeiro ponto, direito constitucional, princípios gerais, afastando regras específicas. Primeiro título, digamos, o primeiro tema que me foi presente. E para aligerar, isto é, para tornar um pouco mais óbvia e acessível esta nossa conversa de final de tarde, porque para mim já é final de tarde, não é? São 6:30 da tarde. Aliás, são 7 horas. O relógio acabou de bater aqui atrás de mim, mas não me deixem enganar, agora são 7 horas. O que está verdadeiramente em causa é nós percebermos, por exemplo, o seguinte. Hoje discute-se, na Europa, em Portugal, discute-se intensamente temas como a da eutanásia. Ou seja, eutanacos, aquilo que é a existência de uma boa morte. Se o Estado pode ou não pode, se o Estado permite ou não permite, se é ou não crime que alguém participe ou ponha fim à vida de outra pessoa com um ânimo absolutamente altruísta, percebendo-se que tirar a vida a outrem é qualificado pela lei penal, lá vamos nós outra vez à questão da pirâmide, digamos assim, pela lei penal como um crime. Crime de homicídio. É, não é? Pode o Estado ou não aceitar esta solução jurídica de descriminalização da morte medicamente assistida? E quando eu digo a morte medicamente assistida, é exatamente para colocar imediatamente em cima do nosso tabuleiro esta peça que é importantíssima. É que são médicos. São médicos que vão pôr fim à vida de outra pessoa. E por aqui passaríamos por Hipócrates, pelo juramento de Hipócrates e por vários temas. Bom, percebamos nós então o que é que está aqui em causa e como é que se relaciona com este nosso primeiro tema. Tantos autores nós vamos ponderando, lendo, percebendo que para os mesmos e para tantos o direito à vida é afirmado como um direito absoluto, como um direito maior que os demais. Alguns escrevem o primeiro dos direitos. Mas e quando o direito à vida de um está em colisão com o direito à vida de outro? O caso, por exemplo,
da interrupção voluntária da gravidez. Quando a vida da mulher grávida possa ser posta em causa pela manutenção da gravidez. Ou, no caso da eutanásia, quando se possa admitir a circunstância de alguém pôr fim à vida de outra, a pedido desta, porque mesmo não o consiga fazer, e, se sim, de acordo com que critérios. Ora, precisamente aqui começamos a chegar ao nosso primeiro ponto. É que a Constituição Portuguesa, como tantas outras Constituições, ainda do século XX, particularmente animada, diria... Há aqui alguma interferência de som, não sei. Aqui alguém que está a falar sobre... ou queira participar, não sei, colocar alguma questão. E, aliás, é ótimo. O professor Dr. Hélio Loureiro sabe que é uma coisa que me agrada particularmente, é se forem sempre colocadas questões que vai animando o nosso debate, não é? Mas dizia que, quando nós olhamos para esta circunstância, temos que perceber o seguinte. Se na Constituição Francesa, ora, foi colocado o direito como novo direito fundamental, a mulher pôr fim voluntariamente à sua gravidez, será que é necessário fazê-lo? Será que tal desrespeita princípios constitucionais ou regras? Ponderemos nós o seguinte. A Constituição deve ser e deve manter-se de uma forma algo semiflexível, ou seja, percebendo-se que a mesma possa ter alguma adequação, alguma capacidade de adaptação. Mas será que em todo o seu domínio, de uma forma absoluta, nos devemos ater ao texto constitucional e mesmo àquilo que seja reserva de lei? Quando nós percebemos que há a possibilidade de o legislador ordinário, como é o caso português e é o caso espanhol, e o caso francês e o caso alemão, e o italiano e o grego, aprovar ato legislativo, assim a reserva de lei, que assegura concordância prática entre os direitos que estão em colisão, nós percebemos que é a própria lei ordinária, não a norma constitucional, mas a lei ordinária, que vai assegurar a compatibilização ou a concordância prática entre os direitos fundamentais que estão em colisão entre si. E quem é que vai proceder à fiscalização, à análise do cumprimento ou do respeito dos limites dessa competência legislativa? Ou do exercício da função legislativa de concordância prática entre os direitos fundamentais? Necessariamente o Poder Judicial. É o Poder Judicial que o vai fazer em análise estrita daquilo que é o conjunto dos princípios e das regras constitucionais, respeitando-se assim a reserva de lei, respeitando-se assim a necessidade da separação de poderes enquanto princípio e também o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da autonomia privada no que diz respeito à eutanásia, como relativamente ao princípio de igualdade e da segurança jurídica. Ou seja, nós vamos encontrar em dinâmicas que se estabelecem por esta via nos diversos sistemas jurídicos de evolução, de contribuição
para aquilo que seja a concordância prática entre os diversos direitos fundamentais quando estes estão em litígio. Por outro lado, ponderar também aquilo que são, e há pouco, era aqui recordado pelo Sr. Professor Doutor Hélio Ourém, estimado colega, aquilo que sejam as normas constitucionais materiais e formais e situações de inconstitucionalidade de normas constitucionais. Ora, sem prejuízo da discussão que possamos ter a seguir, e espero que se tenha de seguida relativamente a estas matérias, há um acórdão do Tribunal Constitucional Português muito interessante, o acórdão 480/89, sobre o artigo 58, número 3 da Constituição da República Portuguesa, e vale este acórdão 480/89 pela circunstância de o próprio Tribunal Constitucional Português, e agora permitam este parênteses, em si mesmo uma provocação. Eu sou defensor da ideia, já o discuti publicamente várias vezes, inclusive é com o Sr. Ministro Aires de Brito, que em Portugal, como em Espanha, Alemanha e Áustria, temos verdadeiros tribunais constitucionais. Não considero o Supremo Tribunal Federal Brasileiro como um verdadeiro tribunal constitucional. É um tribunal que tem poderes e tem competências constitucionais, numa ótica quase difusa, mas não é um tribunal constitucional na acessão que temos de um tribunal com competência especializada e limitada em matéria jurídico-constitucional. O Supremo Tribunal Federal aprecia questões, desde os habeas corpus, várias questões que ultrapassam aquilo que seria o estrito domínio de um Tribunal Constitucional, para além das outras considerações que já publiquei em tempo e local devido. Ou seja, nós percebermos que o Tribunal Constitucional Português, neste acórdão, e como exemplo das normas constitucionais e inconstitucionais, no fundo, o que é que vem referir? O que é que este artigo 58, número 3, nos vem dizer? Vem estabelecer a proibição do lockout. Ou seja, a proibição de serem, pura e simplesmente, vedadas ao empregador, à entidade patronal, a possibilidade de encerramento do local de trabalho aos trabalhadores, mas no mesmo artigo 58 prevê o direito à greve. Ou seja, a mesma norma constitucional atribui aos trabalhadores o direito à greve, ou seja, pura e simplesmente bloquearem o funcionamento da empresa, mas à entidade patronal é proibido o lockout. Então, será a proibição do lockout uma norma constitucional, inconstitucional, por violar o princípio da igualdade, o princípio da isonomia relativamente àquilo que são os direitos na mesma disposição dos trabalhadores? Foi esta a discussão que foi tida no acórdão que está disponível, inclusive, no site do Tribunal Constitucional Português, e que é um acórdão assaz interessante e assaz relevante por esta ponderação. E, aliás, permitam-me, aqui nesta conversa entre os colegas, no tal final de tarde, ponderar o seguinte: o acórdão é mais importante pela análise que faz sobre a existência de normas constitucionais e inconstitucionais do que tanto a questão que resolve num parágrafo relativamente à inconstitucionalidade da norma que proíbe o lockout quando simultaneamente permite o direito à greve. Ou seja, as Constituições
e voltamos àquela reflexão inicial, as Constituições, sendo o fruto de um momento, tantas vezes integram normas que são, elas próprias, contrárias aos princípios fundamentais da própria Constituição. E, por vezes, somos tentados a pensar que uma norma constitucional e inconstitucional possa ser como que a descoberta de uma vírgula, de um pormenor, de algo para o qual só uma mente tortuosa de alguém do direito constitucional tivesse ido em busca, procurando, pesquisando para tentar encontrar algo que pudesse ser uma manifestação de uma norma constitucional inconstitucional, e ali andasse às voltas, a tentar descobrir, e descobriu aquela vírgula, aquele pormenor, aquele detalhe, mas como é que foi possível? Não é assim. Depois da Revolução de 74 e na primeira versão da Constituição Portuguesa, em 1976 e até 1982, a Constituição da República Portuguesa não tinha os 4 órgãos de soberania que hoje tem. Em 1976 e até 1982, a Constituição da República Portuguesa tinha 5 órgãos de soberania. A Presidência da República, a Assembleia da República, o Governo da República, os tribunais, como atualmente, e tinha ainda o Conselho da Revolução, que no elenco dos órgãos de soberania era inclusive o 2º órgão de soberania. Bom, a Constituição Portuguesa, em 1976, consagrava, como hoje consagra, artigo 110 da Constituição, o princípio da separação de poderes. E é um dos princípios, atrevo-me a dizer, mais relevantes no funcionamento e na manutenção do funcionamento de um Estado de direito democrático. O princípio da separação de poderes. Ora, o Conselho da Revolução, que era composto exclusivamente por militares, à exceção do Presidente da República, mas que à data era militar, o General Ramalho Yanes. O Conselho da Revolução, conforme dizia, era composto por militares, representantes dos três ramos das Forças Armadas. O próprio primeiro-ministro, ou seja, o chefe do Executivo, só seria membro do Conselho de Estado, do Conselho da Revolução, se ele próprio fosse militar, senão não podia integrar o Conselho da Revolução. E este órgão tinha as seguintes funções e as seguintes competências. Poder de aconselhamento do Presidente da República, ou seja, é um órgão consultivo do Presidente da República. Competência legislativa em matéria militar. Competência executiva em matéria militar. E tinha ainda competência jurisdicional em matéria jurídico-constitucional. Tanto que, só em 1982, com a extinção do Conselho da Revolução, com a Comissão Constitucional, é que veio a ser criado em Portugal o Tribunal Constitucional. Ou seja, meus caros, o que é que nós temos? Manifestamente, uma situação de inconstitucionalidade, de violação do princípio da separação de poderes, quando um dos 5 órgãos de soberania manifestamente desrespeita o princípio da separação de poderes. Tinha competência legislativa, executiva, jurisdicional e consultiva. Perdoem-me esta referência assim tão singela, mas mais poderes alguém tivesse concebido e provavelmente também os teria. Assim, nós verificamos a saciedade que possam existir normas constitucionais
inconstitucionais. Mas todos nós aprendemos, em direito penal, em processo penal, que nulla pena sine lege, ou seja, é um princípio fundamental do direito penal a impossibilidade de condenação se não existir norma condenatória prévia à conduta do indivíduo, à conduta do agente. Ora, a Constituição Portuguesa, de 76, expressamente previa tal princípio, um princípio estruturante de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos em matéria penal e jurídico-penal, mas, simultaneamente, tinha uma norma incriminadora para todos aqueles que tinham tido ligação ao antigo regime, aos agentes da PIDE, etc., etc., que era a polícia política. Não pretendo aqui convosco ponderar a justeza ou falta de justeza. O que eu estou a demonstrar é a existência, na Constituição Portuguesa de 1976, de normas constitucionais que manifestamente são inconstitucionais. Ou seja, de completa e total desarticulação entre as normas, por um lado, estabelecidas na Constituição e os princípios que se impõem às mesmas. Inclusive, nós percebemos que há aqui uma enorme importância na própria existência de limites de revisão constitucional, porque esta temática das normas constitucionais e inconstitucionais tem sido muito debatida, mais olhando não tanto para o poder constituinte originário, como estou a fazer agora, de uma forma que creio assaz provocatória, mas particularmente relativamente ao poder constituinte derivado, ou seja, de revisão constitucional, ou das emendas. Há pouco o Sr. Professor Dr. Hélio Orém referia a circunstância de haver um conjunto vasto de emendas à Constituição de 88, e por dar-me-á esta expressão, mas só por modéstia é que se pode dizer que é vasto, é vastíssimo, porque entre revisões e emendas já está próximo dos 130, creio eu, de 88. A Constituição. A Constituição Portuguesa de 76 teve, até este momento, 7 revisões constitucionais. Este poder constituinte derivado é que, creio, possa ser mais facilmente passível de discussão e apreciação por parte do poder constituinte, do poder constituinte derivado ficar mais sujeito ou submetido à apreciação, e aí até admitindo-se, e já muitos de nós admitem, a competência do Tribunal Constitucional para apreciar o poder, as normas resultantes da ação do poder constituinte derivado, não tanto relativamente ao poder constituinte originário. O terceiro, e para não me alongar muito mais, porque já sei que vou aqui já com o tempo um bocadinho para lá do devido, mas relativamente à atualização constitucional e hermenêutica jurisprudencial, a mutação constitucional sem alteração de texto, a realidade portuguesa é uma realidade muito, muito diferente da brasileira. E, desde logo pelo seguinte, nós hoje integramos, e desde 1986, uma confederação de Estados. Eu vou considerar como uma confederação de Estados. E nessa confederação de Estados, cada um dos membros integrantes, cada um dos Estados integrantes da hoje União Europeia, que já foram as comunidades europeias, cujo percurso se iniciou em 1951,
têm que se submeter ao primado do direito da União Europeia. Pois cada Constituição tem sabido gerir, digamos, aquilo que seja a forma de recepção do direito da União Europeia, mas, efetivamente, aquilo que nós vamos sentindo de uma forma, atrevo-me a dizer, algo crescente, é a importância do direito da União Europeia, aquilo que é a necessidade de adequação, mesmo de alguns... eu agora vou tentar ser o mais politicamente correto possível. A necessidade que nós temos de adequarmos mesmo alguns preceitos constitucionais relativamente ao direito da União Europeia. Um exemplo muito rápido. Em 2012, em consequência daquilo que foi a intervenção da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI em alguns Estados europeus, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda, nós percebemos que direitos fundamentais expressos na Constituição da República Portuguesa foram objeto de restrição resultante da própria ação da União Europeia, a qual obedeceria a um princípio de solidariedade, não foi tanto isso que ocorreu, ao impor aos Estados, a alguns Estados-membros, uma conduta restritiva de direitos fundamentais dos cidadãos. Esta circunstância levou a uma jurisprudência, ficou conhecida como a jurisprudência da crise por parte do Tribunal Constitucional Português, porque foi ele próprio quem conseguiu assegurar a garantia, a tutela, a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos portugueses, particularmente dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, mas também dos reformados, ou seja, pensionistas, que estavam em situação de dependência do orçamento de Estado. E essa é exatamente uma das questões que hoje nos preocupam. É uma das questões que nos preocupam, que é a circunstância de nós assistirmos, eu diria que há alguns Estados manterem-se numa conduta muito respeitosa dos preceitos, dos desígnios da União Europeia, e outros, pura e simplesmente, estarem não tanto numa mera expressão de afastamento, mas diria quase que de uma rota de colisão com a própria União Europeia. O que posso facilmente ilustrar com aquilo que tem sido a conduta nestas últimas semanas do principal responsável político húngaro, Viktor Orbán, onde se situa a presidência rotativa da União Europeia e que tem andado num périplo passando por Ucrânia, Rússia, República Popular da China, depois chegando aos Estados Unidos da América, mas reunindo em reuniões laterais com uma tentativa, digamos, de desagregação da própria União Europeia, mas não é, obviamente, caso único. Isto para percebermos que uma das questões que se coloca, e que se coloca também no direito internacional público, vejamos, o Tribunal Internacional de Justiça não consegue a efetividade das suas decisões, o Tribunal Penal Internacional, idem aspas, também não conseguem ter essa efetividade, e aquilo que falta claramente na União Europeia é um tribunal, assim fôssemos um Estado federal, daí a diferença que eu já há pouco comentava relativamente ao Brasil, onde fosse possível uma maior imposição, digamos, de um tribunal europeu, que não apenas o Tribunal de Justiça da União Europeia, com uma capacidade de atuação muito limitada, a mercê da própria natureza jurídica da União Europeia. Este conjunto de questões, o facto de Portugal, como os demais países, terem que respeitar, eu diria que ainda bem, tantas vezes,
um conjunto de regras internacionais levam-nos, efetivamente, a perceber que esta atualização constitucional, por vezes até se vem a dar por consequência de alguma determinação externa. Sr. Professor Dr. Hélio Loureiro, eu creio que neste momento já deixei alguns momentos para reflexão ou discussão. Continuo nas vossas mãos. Se preferir que eu continue a falar, eu por aqui continuarei a falar. Se me quiser conceder a graça de algumas questões, ficar-lhe-ei também muito agradecido. Bem-aja. Exatamente, professor. Então, primeiro agradecendo pela sua apresentação, mas também não perdendo a oportunidade de criar, digamos assim, alguns debates. O primeiro que eu sugiro é o seguinte: nós conseguimos trazer aqui para o nosso grupo de pesquisa o professor Dr. Cardoso da Costa, não é? Enfim, nós temos um vídeo gravado com o professor Cardoso da Costa. E nessa questão que o senhor referiu há pouco, sobre se o Supremo Tribunal Federal do Brasil era ou não uma corte constitucional. O professor tratou desse assunto, não é? Mas o senhor, pelo que eu entendo, defende a tese de que o Supremo Tribunal Federal não é uma corte constitucional. Perfeito. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, as diferenças que existem, digamos, entre uma corte constitucional, como em Portugal, não é? Do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E dentro dessas diferenças, eu pergunto se uma dessas diferenças não seria, fique totalmente à vontade, por favor, a questão do mandato. Há um professor, foi meu professor orientador do meu doutorado aí na Clássica de Lisboa, atualmente presidente de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Souza, que diz mais ou menos o seguinte, e o senhor me repare se eu estiver errado, me conserte. Ele diz, olha, em uma democracia, cargos políticos devem ter mandatos. Então, se o Supremo Tribunal Federal, ou uma Corte Constitucional, é um cargo político, aí eu falando político no sentido mais amplo, não no sentido político partidário, deveria ter mandato. Contudo, no Brasil não há mandato, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, também não há mandato. Aqui no Brasil temos uma idade limite, atualmente 75 anos, nos Estados Unidos não há sequer essa idade limite. Então, eu pergunto, essa seria uma característica que faz o senhor defender que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não é uma corte constitucional? Existiriam outras características que definiriam essa diferença? Essa é a primeira provocação que eu faço para o senhor. E desde já, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado pela questão. Vejamos o seguinte. Quando... bom, e não é preciso irmos a Hans Kelsen, não é preciso, digamos, ir... o Tribunal Constitucional, daí, inclusive, tribunais constitucionais como o alemão, o austríaco e o espanhol terem recurso de amparo ou queixa constitucional, que o STF não tem. Mas, infelizmente, o Tribunal Constitucional Português também não tem. Mas porquê? Porque exatamente herdou as competências que eram do Conselho da Revolução, portanto, e não tem o recurso de amparo constitucional, o que muito lamento, como calculam, não é? Mas o Tribunal Constitucional surge como, e diria que exclusivamente com o propósito de garantia e de proteção da Constituição, dos princípios constantes na Constituição. O Tribunal Constitucional, um verdadeiro Tribunal Constitucional, não aprecia outras questões. Não aprecia matéria de facto. Não, permita-me a expressão, não deixa ou se deixa contaminar com as questões que lhe são presentes, vindas das diversas outras jurisdições dos outros tribunais. Aprecia, tão só, da inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade de determinadas atuações, da conformidade constitucional ou não conformidade constitucional de determinadas atuações. Sejam estas legislativas, sejam estas políticas ou jurisdicionais. O Supremo Tribunal Federal brasileiro aprecia, toma conhecimento de um conjunto de matérias extraordinariamente vastas. Não se cinge à matéria constitucional.
E isto, permita-me, contamina aquilo que é a função, a concepção, a natureza de um Tribunal Constitucional. A Constituição Brasileira de 1891, e também por isso, de alguma forma, influenciou a Constituição Portuguesa de 1911, vem afirmar, vem consagrar aquilo que era do sistema norte-americano, aquilo que ficou sempre conhecido e nós pautamos sempre e explicamos aos nossos alunos da importância da decisão no processo Marbury versus Madison. Ou seja, a competência do Supremo Tribunal para conhecer da conformidade e desconformidade e decidir em sede que é fundamentalmente difusa como um Tribunal Superior. Tribunal Federal Superior. Mas não está concebido como um Tribunal Constitucional. Com um processo próprio, olhando sobre as diversas jurisdições. São planos diferentes que nós vamos encontrar entre os tribunais. O Tribunal Constitucional Alemão não tem nada a ver, que é federal. O Tribunal Constitucional Federal Alemão não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. São realidades completamente diferentes. Agora, a questão do mandato, ou não mandato, perdoar-me-á, mas não se cinge a esta discussão que estamos a ter. Mas temos que voltar aos princípios. Um princípio que está presente na Constituição Brasileira de 88, que está presente como princípio na Constituição norte-americana, que está presente nas Constituições europeias, na sua generalidade, como a francesa, como a alemã, a italiana, a grega, a polaca, a húngara, mas a espanhola não. É o princípio republicano. De onde resulta a limitação dos mandatos no tempo? É de um princípio. E é de um princípio que é o princípio republicano. Ninguém se pode perpetuar no poder. Impõe-se a renovação nos mandatos. Não é apenas nós estarmos a conceber ou a ponderar um órgão. Não é apenas isso, é uma questão de fundo. É um princípio. Está na tal estrutura do nosso edifício. E o princípio republicano impõe-se. Assim seja respeitado, claro. De onde é essa a questão, como, perdoar-me-á, estamos em ambiente académico, podemos, não estar sempre a pedir desculpa uns aos outros, não é? Pronto. Fundamentemos aquilo que está em causa. Mas há alguma judicialização da política e mesmo algum ativismo judicial que se foi conhecendo, também são aptos a pôr em causa o princípio da separação de poderes, o princípio da igualdade da isonomia e o princípio da segurança jurídica. Voltamos aos princípios. Há um elemento estruturante, ou respeitamos, ou, como é óbvio, ou não respeitamos. Quando não respeitamos, há consequências. O sistema deixa de funcionar e começa a apresentar brechas. Professor, como última provocação minha, porque eu sei que o tempo urge, né? Claro que se alguém do grupo quiser também fazer mais uma outra, fiquem abertos, mas eu pediria só o seguinte: o senhor conhece direito constitucional da União Europeia como ninguém. Critérios de indicação, como é que são indicados os juízes, digamos, da Corte Constitucional de Portugal, da Espanha e daquelas mais que o senhor considerar paradigmáticas? Quais são os critérios de escolha, professor? Por favor. Dos tribunais constitucionais? Exatamente. Muito bem. Os tribunais constitucionais. Se me permite até, agora em resposta à provocação, eu vou aumentar a provocação, não é? Ou seja, vou empolar quase que a questão. Dizer o seguinte. Os juízes do Tribunal Constitucional espanhol são designados de uma forma similar àquela que temos no Tribunal Constitucional português. Ou seja, e na Grécia exatamente o mesmo, aquilo que nós vamos ter é uma designação política. Mas é
por um órgão colegial. No caso espanhol são as Cortes, no caso português é a Assembleia da República, não é, como no caso brasileiro, por exemplo, entre outros, não está em causa, que também tiveram a mesma opção, ser o Presidente da União, portanto, ser alguém só que o designa, se bem que depois esteja sujeito a um sistema seguinte de ponderação. E em Portugal, efetivamente, a Assembleia da República designa 10 juízes conselheiros e esses 10 vão cooptar, vão designar os outros 3 que vão compor o Tribunal Constitucional, que tem 13 membros. Mas a minha provocação há pouco, quando eu dizia que ia aumentar ainda mais a provocação, passa por vos sugerir que possamos dar um pequeno pulo, um pequeno salto à Constituição de Angola. A Constituição de 2010 de Angola, que agora viu aumentado o número de juízes conselheiros ao Tribunal Constitucional, mas percebermos que alguns dos juízes designados são pelo Conselho Superior de Magistratura, são uns pelo Presidente, outros pela Assembleia Nacional, há 2 por concurso público. Portanto, a composição do órgão, e com todo o devido e sério respeito, mas tantas vezes sendo discutida publicamente a maior ou menor democraticidade do sistema angolano, mas encontramos aqui uma composição, eu diria que mais plural do que aquela que encontramos, por exemplo, em Portugal ou no Brasil. É claro que, em alguns sistemas, no caso alemão, a própria designação passa muito também pela circunstância de ser um Estado federal e ver esta participação por parte dos Länder, por parte dos Estados Federados alemães, mas há uma maior relação, digamos, entre o fenómeno político-democrático na composição destes tribunais ou destas cortes constitucionais do que acontece com a generalidade dos demais tribunais de cada um destes sistemas. Professor, e então, para nós encerrarmos, não sei se o professor Raimundo, alguém, tem alguma outra questão a levantar, mas não havendo nenhuma questão, eu peço que, por favor, o senhor com tantos anos de professor de Direito Constitucional, né, e aqui nosso grupo de pesquisa, né, que basicamente lida com questões jurídicas, tributárias, constitucionais, financeiras, né, o senhor teria, digamos assim, alguma sugestão? Existe alguma norma, algum instituto em Portugal que o senhor considere, conhecendo também o Brasil, que Portugal pudesse, de alguma maneira, utilizar como modelo para o Brasil? Quer dizer, existe algum instituto que, não tendo no Brasil, haveria em Portugal, e o senhor, com a larga experiência que tem, poderia nos sugerir o estudo? Olha, no âmbito do direito constitucional, tenho defendido, embora isso seja tema para mais tempo, e eu vou tentar apresentá-lo para resposta à sua questão, de uma forma que seja sintética, mas que também não deixe grandes dúvidas, que é o seguinte: há pouco falávamos em mutação constitucional. Há pouco falávamos sobre aquilo que sejam normas constitucionais e inconstitucionais. O poder constituinte derivado, seja no Brasil como em Portugal, não está submetido à vontade popular, apenas por forma indireta, através das eleições. E, mesmo assim, cuidado com os tribunais. Mas nós percebemos que em várias constituições, como é o caso da Constituição Espanhola de 78, algumas matérias só podem ser objeto de revisão após consulta popular obrigatória. Ou seja, há pouco, dentro das minhas pequenas provocações, aqui vos falei sobre a eutanásia. Os direitos de liberdades e garantias e o direito à vida na Constituição brasileira são cláusulas pétreas.
designação, são cláusulas pétreas. Nós próprios temos limites materiais de revisão constitucional. Agora, o que é certo é que nós temos, em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez descriminalizada dentro de determinadas condições. E o que acontece também no Brasil relativamente aos fetos anicéfalos. De onde? Se, e mais do que afirmarmos a existência de cláusulas pétreas ou de limites materiais de revisão constitucional, se estabelecermos que relativamente a algumas matérias que só é possível rever a Constituição depois de haver uma consulta obrigatória e vinculativa dos cidadãos em referendo, então eu creio que se protegerá de uma forma mais efetiva aquilo que são os princípios fundamentais das Constituições, brasileira como a portuguesa. E todos nós poderemos ter uma maior segurança no nosso futuro. Hoje vivemos na Europa, mas não só na Europa, ventos particularmente perigosos. Há uma desagregação da União Europeia, não podemos esquecer. Nos diversos estados há uma desagregação relativamente aos valores essenciais, particularmente da dignidade da pessoa humana. E para alguns, falar-se em dignidade da pessoa humana, para além de massacrador, é algo de verdadeiramente desnecessário, desadequado e que não lhes interessa rigorosamente nada. Das duas, uma. Ou continuamos a considerar que o funcionamento de um Estado de Direito democrático assente em princípios como o de dignidade da pessoa humana são essenciais nas diversas áreas que nos ocupam, ou então vamos ficar numa situação extremamente frágil a muito breve prazo. Então, eu quero agradecer, não é, pela sua participação, pela sua boa vontade de estar conosco mais uma vez, né? E acredito que o grupo, né, professor Raimundo, também agradeça, né, por essa participação do senhor e dizer que nós estamos gravando tudo isso, vamos colocar no canal do YouTube. Vamos mandar essa gravação também para Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, né? Além de vários estados no Brasil, professor. Então, muito obrigado por nos permitido contar com o senhor no dia de hoje. Não é isso? Obrigado. Obrigado. E agradeço a todos aqui presentes, tá bem, gente? Muito obrigado por estarem conosco. Nós agradecemos. Parabéns ao professor Pedro. Obrigado. Então vamos ficar por aqui. Uma boa noite, professor. Bom final de tarde para todos vocês aqui no Brasil. Muito obrigado, professor Pedro. Até mais. Até breve. Obrigado. Para a gravação. Valeu, boa tarde, até mais. Até mais. Vou parar a gravação agora. Muito bem. Até breve. Gostei de vê-lo. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado, professor. Parando agora a gravação. Muito bem.